quem consegue ir logo um pouco mais rápido para o autodidatismo, começa a ter os resultados. Legal. Que a gente precisa de pessoas aqui com duas características: ser ensinável, mas também ser independente. Fala galera do Made in Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas possam compartilhar dicas, insights, conhecimentos, né, para você aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros, eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viudes. Fala galera, tudo bem? O nosso convidado é uma pessoa que eu admiro muito, não só pelos resultados que ele construiu, mas também pela pessoa que ele é. Vocês vão poder conhecer e aprender muito com ele, uma mentalidade que já ajudou milhares de pessoas a construírem o sucesso também e terem mais resultado e se sentirem felizes em sua vida. Eu quero deixar um recado para vocês também se inscreverem aqui no nosso canal. Toda vez que vocês se inscrevem e que vocês dão um like, um joinha aqui no conteúdo, vocês ajudam que cheguem mais pessoas. E ao se inscrever aqui no canal no YouTube ou no Spotify, vocês passam a receber os conteúdos semanais gratuitamente. Legal, e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre como você pode construir uma renda extra, caso seja isso que você busca hoje. Para você que não quer só uma renda extra, mas quer ganhar muito dinheiro, a gente também tem aqui um exemplo vivo, né, de que é possível e como você pode fazer isso. A gente vai falar um pouco também de liderança, né, como que você pode desenvolver a tua visão, se tornar uma pessoa mais visionária. A gente vai falar da importância de reconhecimento, né, no mundo dos negócios. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito produtivo. E para falar desses assuntos, o convidado de hoje é um cara muito especial. Eu tenho uma grande admiração, né, não só pela pessoa, mas pelo profissional que ele é. Ele é uma grande referência, com certeza um dos maiores nomes, né, da indústria de vendas diretas aqui no Brasil, com um resultado incrível, né, impactou a vida de milhares de pessoas, ajudou muita gente a construir uma renda extra, ajudou muita gente a construir independência financeira. Então tenho certeza que vocês vão gostar demais de tudo que vai ser compartilhado aqui hoje. Com vocês, Elton Chiro. Aê! Seja bem-vindo ao Made in Brasil! Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Também são duas pessoas que eu admiro muito, né? Carol, por toda a sua história, o Dom também, aqui na mesma indústria, enfrentando os mesmos desafios, né? E é isso que a gente vai poder falar um pouquinho para ver se você também clareia sua visão, que esse negócio é um negócio muito de visão, né? Então, quanto mais clara for a visão, mais próximo dos seus objetivos, mais próximo dos seus sonhos você vai estar. Então, se você hoje está nessa pegada de buscar construir algo, buscar melhorar a renda, aqui a gente vai compartilhar informações muito relevantes para isso. E você vai sair no final desse podcast entendendo que isso é muito mais do que renda, né? Eu Legal. falo assim, o valor de um negócio está naquilo que ele produz além de dinheiro. Então você vai entender isso. Legal, Elton. E para já começar quente, né, o nosso podcast, Fervendo, eu diria, né? tem uma informação muito legal, né, sobre o que você construiu, né, e a receita que você tem a partir desse negócio hoje. Você pegou um negócio que poderia proporcionar uma renda extra, mas esse negócio cresceu tanto ao ponto de te pagar hoje R$ 15 por minuto, independente do que você esteja fazendo, trabalhando ou não, né? Colocando a mão no negócio, construindo ou não, você tem essa renda passiva de R$ 15 por minuto, né? Que, sem dúvidas, é disso que a gente fala aqui, né? Uma pessoa comum com um resultado extremamente incomum. Agora, antes da gente falar de como construir um resultado tão grandioso como esse, a gente sabe que tem muita gente aí que hoje busca uma simples renda extra, né? Ganhar 1.000, 3, 5 mil reais a mais por mês, e você ajudou milhares de pessoas, né, a construírem esse tipo de renda. Como que essa renda pode ser construída, né? E que orientação que você pode dar para uma pessoa que está atrás desse tipo de resultado?
Acredito que tudo começa pelo primeiro passo, né? Eu sempre costumo dizer, não pode pular etapas na vida, Legal. né? Esse é um dos capítulos do meu livro, né? E eu até brinco, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos, é igual o namoro, tem um processo. Aí eu falo assim, mão na coisa e coisa na coisa. Não adianta querer atropelar. Pode Aham. acontecer tudo no mesmo dia, mas tem que, né? Então assim, é, o que você realmente quer no momento? Você pode saber o que você quer para a sua vida toda. Isso é ótimo, poucas pessoas sabem. Mas mesmo sabendo o que você quer por toda a vida, você precisa saber o que você quer agora, Legal. né? E o que vai te ajudar agora. Sabe o Então, próximo uma das passo. coisas que me fez crescer foi porque desde quando eu iniciei, seja no empreendedorismo ou no próprio marketing de relacionamento, né? Porque Uhum, antes do marketing de relacionamento eu tentei outras coisas. uhum. Foi que eu sempre, né, aprendi isso com a minha mãe, valorizar as coisas que eu já tinha enquanto eu perseguia aquilo que eu desejava. E eu vejo que isso Legal. atrasa muitas pessoas. Então você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Legal. Isso se chama ponto de partida, né? Todo mundo fala, você precisa sair do ponto A para o ponto B. Só Uhum. que a maioria das pessoas não tem clareza do que é o ponto A. Se você não sabe que está em Campinas, fica muito difícil chegar em São Paulo. Então, saber o que você tem hoje, da onde você está saindo, quais os recursos que você tem, quais as ferramentas que você tem, vai dar clareza para chegar onde você quer. Porque as coisas que mais impedem das pessoas realizar sonho, eu sempre costumo dizer, que é interesse e confusão, Hum, né? Confusão, falta de clareza, né? E o que gera perfeito. falta de clareza? Você não sabe onde quer chegar. Então, você fica parado. Uhum. Você sabe aonde quer chegar, mas não sabe onde fica. Você até tenta, mas acaba andando em círculos. Você sabe onde quer chegar, sabe onde fica, mas não tem um plano muito claro para chegar lá. Você também tenta, mas você fica perdido do mesmo jeito. Você fica confuso, Nossa. né? E E o é, interesse, quando eu falo interesse, ninguém entende muito. Por que que o interesse rouba o seu sonho? Interesse é quando a gente somente está interessado e não comprometido. É nesse aspecto que eu quero Hum, dizer, né? entendi. Então, quando você só está interessado em mudar de vida, só interessado em atingir um patamar, um ranking na sua empresa, só interessado a se tornar rico, ser próspero, isso não muda muito. Interessado é ter um desejo, é querer, ser comprometido, é fazer o que precisa ser feito, independente da situação. uau. Muitas pessoas desistem por tempo, e eu não entendo isso. Eu falo assim, nunca desista dos seus objetivos, dos seus sonhos por causa de tempo. Sabe por quê? Hum, Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se há 5, 10, 15 anos, eles vão passar. Então por que que você desistiu? verdade. É, Então, você tem que ter essa clareza. Quando você tem clareza, você deixa de ficar confuso e deixa de ser interessado e começa a ser comprometido. Isso faz toda e total diferença. A hora que você se compromete com você a buscar aquilo, né? A gente até fala, né? O quando e como não importa, desde que o Uhum, compromisso é claro. uhum. Então você pode começar interessado. Eu comecei interessado. Eu só tinha interesse em melhorar um pouquinho de vida, em ter uma renda extra. Depois eu fui entendendo que eu precisava mais do que o interesse. Precisava ser comprometido, ser até obcecado. Mas depois eu entendi que quando eu comecei a me tornar apaixonado, as legal. coisas fazem diferença, né? Legal, A legal. paixão muda tudo. Quem tem filhos entende muito isso. Seu filho faz uma caquinha ali, faz uma merdinha ali, você fica puto, mas não quer matar ele. Por quê? Você é apaixonado. Quando o jovem está apaixonado, ele vai buscar na faculdade, ele leva no trabalho, ele mora cada um mora do outro lado da cidade. É Ele só verdade. tem uma moto, mas ele dá um jeito de estar lá 22 horas, porque ele é apaixonado. Ele paga o preço, ele faz o que precisa ser Que feito. legal. Então, porque ele entende que o prêmio vale a pena, né?
Então, sacrifício, quando a gente entende o que significa, né? Vem de sacro, tornar sagrado. Então, sacrifício não é um sofrimento, é algo que você faz para tornar sagrado. Ou seja, Legal. quando o objetivo é muito relevante e é muito importante, aquilo é sagrado para você. E aí você faz sacrifício, né? Meu. Como ir buscar todo dia na faculdade, no trabalho, né? E a mesma coisa aqui, mostrar plano, falar dos produtos, compartilhar os produtos, falar com pessoas, gerar contato. Aham. Isso dói muito no início. Dói, dói e dói muito. Né? Eu era muito tímido, eu não falava, então foi um grande desafio participar dessa indústria, desenvolver as habilidades, e foi assim. Por isso que sempre eu falo para as pessoas, sem hipocrisia, dinheiro é muito importante, eu gosto muito de dinheiro, né? Gosto de ganhar muito, desejo ganhar mais, porém Amém. eu sou muito mais feliz pela pessoa que eu me tornei do que pelos resultados financeiros. Até porque eu Legal. entendo que eu posso fazer mais, Legal. né? Então, essa clareza, né, que eu falei, o valor de um negócio está além do que ele produz, né, além de dinheiro. Então, o valor Legal. do negócio está além do que ele produz depois de dinheiro. Legal. Tá? Legal. E isso você vai entender, mas você não vai entender no começo da jornada. Porque no começo da jornada você tá interessado, né? Você tá só buscando ali um próximo Exatamente, passo, mas né? ele vai perceber ao longo da jornada, porque um dia ele vai parar e olhar para trás e vai entender que ele não é o mesmo de 6 meses atrás, que Legal. ele não é o mesmo de um ano atrás. Aí ele começa a entender isso. Ele fala, isso aqui vale mais do que o dinheiro que eu estou ganhando hoje. Verdade. Só que no início, a gente que entra em hiperfoco e trabalha muito, nós não paramos, demoramos para parar. Eu só fui entender isso 3 anos depois, Entendi. porque 3 anos depois ainda não estava ganhando o que eu queria. Isso me fez parar e pensar. Me senti um pouco frustrado, mas a hora que eu vi que eu não estava tendo ganhos na área financeira, mas eu tive na área espiritual, mental, social, até mesmo na saúde física, por causa dos produtos que a gente trabalha, etc. Então eu percebi que eu tive sucesso em várias áreas. Legal. Só não estava tendo sucesso financeiro, né? Então eu Uhum. tive sucesso na área espiritual, na área mental, na área da saúde física, na área social, que eu aprendi a me relacionar, me comunicar, e não estava tendo sucesso financeiro. Então, nas 5 áreas, eu tinha sucesso em 4. Como Legal. que eu posso falar que 80% é menor que 20? Uau. Né? E Legal. depois eu entendi, e hoje eu compartilho isso para todas as pessoas, que primeiro você vai ter que crescer nas outras áreas para depois ter crescimento financeiro. Verdade. Porque o É. financeiro, ele é só uma consequência, É. ele é um resultado, né? Vocês que estão aí mergulhados aí no mundo do desenvolvimento pessoal, a gente sabe, existe o mundo físico, o mundo emocional, mental e espiritual. É O verdade. físico é aquilo que a gente vê. Se a gente pensar numa árvore, é aquilo para cima do solo. Só que o mental e o emocional são as raízes, aquilo que a gente não vê. Então, É. aquilo que a gente não vê produz os resultados que Que a nós gente vemos. vê. Então, nossa saúde, nosso peso, nosso relacionamento, nossa conta bancária, nossa profissão, são resultados, são os frutos dessa árvore. Legal. Então, não adianta, às vezes, a pessoa não está contente com o seu fruto, com o peso, com o relacionamento, com o financeiro, né? Agora adianta você, fruto não saiu legal, está meio podre. Adianta você tratar o fruto? Não. Isso vai fazer que nasça frutos melhores, Não. saudáveis? Então você precisa tratar o solo, as raízes. Então você precisa tratar o emocional, o mental e o espiritual. E aí você vai ter um puta resultado lá nos frutos novos. Mas as pessoas acham que o problema delas é o problema. E focam somente nisso Ah, e não o entendem a seu causa. problema não é o seu problema. Então, seu problema de dinheiro não é o seu problema. O problema está lá. Como você visualiza, como as suas crenças sobre o dinheiro, né? Como a sua espiritualidade influencia no seu dinheiro, a sua emocional, a sua mente.
Isso Uhum. vai influenciar no resultado. Então as pessoas trabalham no lugar errado. Então o problema financeiro não se resolve com dinheiro, se resolve com criatividade, Legal. com uma força emocional para superar, para sair do fundo do poço e Uhum. etc. E ter espiritualidade sempre vai ser algo, uma energia a mais, e muito Sim. boa, né? Sempre você vai É. estar mais consciente. E outra, você vai se aceitar. Que eu sempre costumo dizer, quando você não se aceita, nem Deus pode te ajudar. Se Uau. você está no fundo do poço, mas não aceita, ainda está andando com um carro que não deveria andar, está morando num local que não deveria morar. Agora eu não posso mais andar de carro, tenho que andar de moto. Não posso mais morar no centro, tenho que morar mais na periferia. Enquanto você não se aceitar, né, lembra o ponto de partida, os recursos, quem eu Reconhecer sou onde hoje, você está. né, Legal. nem Deus vai ajudar. Então, saber quem eu sou hoje é o ponto de partida, o ponto A. Hum. Ponto B, não é o que você quer, o ponto B é quem eu devo me tornar. Legal. Quem eu Ah, sou hoje e quem eu devo me tornar. Assim, essa pessoa que eu me tornei pode ter esse carro, pode ter essa casa, pode ter essa conta bancária, uhum, né? uhum. Mas as pessoas focam muito nas coisas e esquecem delas. E eu aprendi no marketing de rede que o foco, quem faz a diferença, somos nós, que é a única variável do negócio. Os Aham, produtos são iguais para todo mundo, aham. o plano de marketing é igual para todo mundo. A única coisa que muda é você, sou eu. Uau. Uhum. Então, quando você trabalhar mais em você do que no seu negócio vai prosperar. Legal. E quando você fala de trabalhar em você, e isso é muito legal porque a gente, né, trabalhando na mesma indústria, a gente aprende, né, com os mesmos mentores. Eu sempre escutei o João falando que você nunca vai ganhar mais do que você está preparado. Quando você começou ali nos 3 primeiros anos, você não chegou preparado para ter um resultado acima da média, mas você construiu isso, né? E hoje, para quem faz parte do marketing de rede, você acaba que você é envolvido e esse desenvolvimento acontece quase que por osmose, participando, estando conectado, associado com pessoas, enfim. Agora, como uma pessoa que às vezes não participa do marketing de relacionamento, pode buscar esse desenvolvimento pessoal, crescer, se tornar uma pessoa melhor e mais capaz, né? Pode, é possível para todo mundo. A única coisa que eu sempre falo é que o marketing rede ele é mais, como se diz? Ele Concentrado. concentrado, É, ele potencializa. E é. ele faz o quê? Legal. Que você busque por si. Então, quem consegue ir logo um pouco mais rápido para o autodidatismo, começa a ter os resultados. Legal. Que a Uhum. gente precisa de pessoas aqui com duas características: ser ensinável, mas também ser independente. Tem gente que é muito ensinável, só que se você não fala para ele fazer, ele para de fazer. Precisa o tempo inteiro estar sendo direcionado, Sempre né? está direcionado. Ah, mas por que você não fez a reunião na semana passada? Você me Mas você falou. falou que não ia ter, você não ia poder participar, entendeu? Isso é comum. Aham. São ótimas pessoas, porque são ensináveis. Mas quando você encontra aquela que é ensinável e também é independente, começa a buscar por si só, né? Então, essa para mim foi meu maior ganho de capital Uhum. foi eu aprender a buscar as coisas pelas próprias pernas. Legal. Então, Legal. assim, eu morava em Campo Grande, meus líderes moravam todos em outras cidades, eu não tinha muito contato. Cara, era livro, não tinha muita internet nessa época, então não tinha tantas coisas também na internet, no Uhum. YouTube, né? Eu ouvia falar de Jim Rohn, mas eu não tinha acesso às coisas. Ah, quando achava era em inglês, não Hum. sabia falar inglês, não sei ler inglês. Então, sempre é um pouco mais desafiador. E por isso eu vejo, quem passou por períodos mais desafiadores acabam sobressaindo um pouco. Uhum. Então você precisa se jogar, né? Tomar banho frio todo dia, mesmo tendo água quente, né? Buscar fazer alguma coisa que te desafie, Uhum. né? Você só E, cresce e, fora, e, e né, a da zona de minha conforto. vida foi basicamente isso. Para mim, eu era uma pessoa totalmente sem o perfil. Eu devia ser o último da lista das pessoas. Olha. Funcionário público,
Não conversava, né? Não é que eu não conversava, não falava em público, eu não conversava com as pessoas. Olha, Na casa de Muito oriental, assim, tímido. bom dia, acabou. vamos almoçar, boa noite. Praticamente resumiu o dia. Cara, Todo mundo quietinho, ninguém fala. Por outro lado, também ninguém fala da vida de ninguém, Entendi, não tem né? foco. Não tinha muita coisa positiva na parte de comunicação, mas também evitava de um monte de porcaria. Aham. Então, tudo tem ônus e bônus, aham. né? E por isso que o meu livro chama Na Vida, o Obstáculo é o Caminho. Por que que eu botei esse título? Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu acho que, cara, os desafios, eles te lapidam. Você é lapidado pelos seus desafios. Então, as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas norteiam o seu propósito. Que eu tinha um trauma de vendas e falaram para mim que eu precisava Vender. vender. E aí? E aí, tremendo, suando, fui aprendendo a me comunicar, fui aprendendo a fazer as primeiras vendas, foi tudo muito difícil. Digo que até traumático, algumas tentativas de vender, né? Mas o que que eu quero dizer? Que os desafios, Foram te as lapidando. dificuldades, as limitações norteiam seu propósito. Porque depois que eu aprendi a vender, eu sabia que tinha muitas pessoas que tinham o mesmo medo e o mesmo trauma que eu. E eu ajudei várias pessoas a venderem, a Uau. perder o medo de vender, né? E Legal. depois foi recrutar as pessoas. Uhum. Eu vi um amigo vindo na minha direção, eu ia andando na direção dele e falava assim: será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Ai, Deus É, me dá isso um é sinal. normal para muita gente, né? E quando eu Hum, ligava, Tomara que não atenda. chamava, tum, no quarto que chamava e não Desligava. atendia, eu mesmo desligava, né? Já, pelo amor de Deus, pra pessoa Quem não nunca, atender, né? né? Quem nunca? Então isso Legal. faz parte da, do início de todos os distribuidores. Uhum. Seja Legal. o que está no começo, seja o que está há 2 anos, o que está há 10 anos, 20 anos, todos passaram por isso, né? Ninguém chegou aqui pronto, Uhum. né? Uhum. E essa é uma coisa que você precisa entender se você quiser crescer um pouco mais rápido. Cara, tudo que você aprendeu talvez não vai te servir aqui, a não ser comunicação, mas, cara, você pode ser PhD em física nuclear, cara, professor de faculdade, contador, não vai te ajudar muito aqui. E talvez por isso você ache que você saiba mais que as pessoas. E aí Legal. isso vai te atrasar o seu negócio. Então você precisa ter a humildade, né, de ser uma pessoa que saiba seguir instruções, né? Uhum. Aquele ensinável que a gente fala. Então você precisa entender que você é bom lá na sua área. Uhum. Uhum. Lá você com certeza vai ter alguns ingredientes que podem ser usados aqui, mas aqui você vai precisar aprender. E se você tiver humildade para aprender com pessoas talvez que tenham menos, são menos cultas que você, Olha que que legal. passaram por mais dificuldade que você, né? Se você superar isso, né? Porque todo mundo tem ego, né? O ego não é Total. de todo ruim, desde que ele não ande na sua frente nem atrás de você. Se ele estiver só do seu lado, o ego até que ajuda. Mas quando você coloca o ego na frente ou atrás, as coisas vão complicando. Então, Ah, ter esse começo, entender que você não sabe tudo, é uma das melhores coisas para quem quer começar a fazer esse negócio, uhum. né? Que eu falo, o analfabeto do século XXI não é a pessoa que não sabe ler e escrever. É a pessoa que não sabe, não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, Reaprender. É, né? Então aqui você vai precisar mais desaprender do que aprender. Primeiro você vai ter que desaprender muita coisa. Toda a sua vida, toda a sua jornada, seguindo paradigmas da sociedade. E total. eu falo assim, a influência normal, ela sempre é negativa.
boas ideias precisam ser buscadas, Legal. né? Se Uhum. você ficar parado, sendo influenciado pela normalidade, sua família, o jornal, o trabalho, a maior parte das influências serão negativas. Então não vai adianta assistir o Netflix, agora você vai descobrir como ser o maior empreendedor do mundo, chegar ao topo na sua profissão no marketing de redes. Não vai. Você precisa buscar isso. Você precisa impulsionar, ir ler um livro, escutar áudios de vídeo, estar com pessoas que já estão um pouquinho à frente, à sua frente. Você precisa buscar. Por isso quem é autodidata se destaca, Muito legal. Legal. né? Porque ele vai no sistema e ele lê o livro, ele busca outra coisa, tá? E Tem claro que o critério. nosso negócio é um negócio de prática. Uhum. Por isso que aquela que a gente falou, que você falou, é um negócio concentrado, porque a gente pratica mais do que aprende, né? Ah, E por isso a gente consegue ter um resultado um pouco mais rápido que pelos meios comuns. Ah, vamos buscar o desenvolvimento, vamos lá fazer um curso de Master Practitioner, legal, vai. Só que aqui a gente faz tudo isso. Olha que legal. A gente faz copy sem saber que é copy. Copy virou um é. nome recente, mas as cartas de venda, desde que eu conheço o marketing de rede, desde antes de eu entrar, Aham, sempre tiveram boas cartas de vendas. Fala em verdade. público sem ter um super treinamento, né? Ninguém É. fez curso de Eu oratória. sempre pergunto isso, eu admiro tanto assim, o quão bem vocês falam em público, e eu vivo insistindo na pergunta, né? Que curso a pessoa fez? Treinamento. Vai Trabalhou lá e muito, né? fez. Prática, falou Prática. muito, É. né? Falou com uma pessoa, depois com duas, depois com cinco, depois com Repetição. 10, com 15, Se com desafiou. 20, com 100, aí depois já fica normal. É, É. Mas é repetição, nosso negócio é um negócio de prática. legal. Então, Primeira por que prática. que a gente cresce um pouco mais rápido? Que Vocês sabem? aprende fazendo. É a intensidade, né, da Não, prática. porque a É. gente erra primeiro. Legal. Não aprende tudo e vai. Exato, como na faculdade. Aham, Ah, A gente entendi. erra primeiro. Sai fazendo. A Ah, gente ouve e já faz no outro dia, legal. tá? Então já erra, porque as primeiras convites é uma merda. é. Todas as primeiras coisas, a primeira venda é terrível. Uhum. Então a gente erra primeiro, Exato. né? O Robert Kiyosaki sempre fala, por que que os professores são as pessoas mais inteligentes, sabem de tudo, têm todas as respostas, mas nem sempre são muito bem financeiramente? Porque eles não erram, Entendi. né? Eles ensinam as pessoas a administrar as suas empresas, mas muitas vezes ele não tem Uma empresa. empresa. E está tudo bem, a função dele é aquilo. Transmitir Às conhecimento. vezes ele sabe ensinar muito bem. Uhum. Talvez uma pessoa que tem empresa não saberia ensinar tão bem outra pessoa a gerir uma empresa. Uhum. Mas ele sabe, ele tem um conhecimento e sabe passar o conhecimento. E é uma coisa que a gente aprende aqui também. Então Legal. são etapas. Então primeiro você tem que aprender a gerar receita, né? Então, eu não gosto muito desse discurso que não precisa vender. Não, nós precisamos vender. Total. Esse não é um negócio para vendedor, mas esse é um negócio que você precisa desenvolver habilidade de vendas, Legal. né? Então aqui você Legal. não pode olhar para você no início e pensar, pô, agora eu virei um vendedor. Não, agora eu sou um profissional em vendas. Porque a habilidade em vendas vai mudar a sua vida, Vai mesmo. né? Então, primeiro aprenda a vender os produtos. Uhum. Porque quando você aprende a vender os produtos, vender a oportunidade é muito mais fácil. O maior erro é que as pessoas começam a querer vender na oportunidade. Verdade. Aí é mais difícil para quem não tem habilidade em vendas. Depois que você desenvolve a habilidade em vendas, que é comunicação, e quem é profissional de vendas não tenta vender nada. Ele comunica, ele compartilha informações, as pessoas desejam comprar, Verdade. né? Então, Uhum. se aquele vendedor que está tentando empurrar tudo para todo mundo, isso aí não funciona mais. Por isso Uhum. a gente não deve ser vendedor, mas a gente deve ser um profissional em vendas, que é a habilidade em vendas que vai ajudar você a construir uma organização. Então não adianta você entrar e começar a recrutar. Ah, mas aqui não precisa vender. É o primeiro discurso da maioria da liderança, que vende facilidade, né? Legal. Eu já falo assim, não, você precisa ter clientes.
E esses seus clientes, se forem bem atendidos, eles vão virar fãs enlouquecidos. Legal. E aí, dentro desse nicho de pessoas bem atendidas, você vai encontrar seus primeiros consultores ou distribuidores, né? E se você servir bem seus consultores, você vai ter uma grande organização. Né? O seu resultado, para quem é empreendedor, ele vem da relação entre servir. E quando a gente é empregado, troca tempo por dinheiro, nosso dinheiro vem a relação é sobre o nível de serviço, é o nível de atividade. Atividade que você está fazendo. Você é remunerado pelo nível de atividade. Ah, Uhum. você é médico, mas agora você está trabalhando, sei lá, no shopping, você não vai receber como médico. Vai receber como o cara que atende lá no balcão do shopping, Mesmo sendo mesmo médico. sendo médico. Então, é o nível de atividade você é remunerado. Legal. Uhum. Agora, quando você é empreendedor, é pelo nível de serviço. Quanto mais pessoas você servir, maior vai ser o resultado, Legal. né? Então, tudo está baseado no quê? Quanto mais a gente serve como empreendedor. Por isso que o patrão sempre Serve, vai né? ganhar mais, na maioria das vezes, mais do que o empregado. Que ele Porque ele serve serve mais clientes. O total. empregado serve o patrão. É. Uhum. Mesmo ele tendo a carteira de cliente, sendo vendedor da empresa. Mas todos os clientes é da empresa. Para mim E ficou muito claro quando eu entendi assim. Até no começo empreendendo, começava a receber demanda de várias áreas. E confesso que por um tempo passou assim um pensamento pequeno na minha cabeça, onde, nossa, eu tô trabalhando para eles, né? E até que eu entendi. Realmente, trabalhe para os seus colaboradores. Sirva. isso sirva. E tudo começou a fluir. Inclusive o relacionamento deles comigo. A partir do momento que eles me viram como time também. Não alguém que tá ali só para cobrar e direcionar. Sabe por quê? É um negócio simples de entender. Seu celular não serve mais, o que você faz? Descarta. Descarte. Dispensa. Pneu do carro não serve mais? Troca. Descarte. Microfone não serve mais? Troca. Marido não serve mais? Ou conversa. Mas tudo aquilo que não serve, a tendência é da gente descartar. Olha, faz Será que você sentido. está servindo para a sua organização? Será que você está servindo bem os seus clientes? É, Então, se você não servir da maneira correta, você vai ser descartado também. verdade. E isso que você falou, assim, dos clientes, eles se tornarem, né, uma defesa. Eu passei por isso recentemente. A gente teve alguns problemas de entrega, de logística no começo da marca e são 2 anos, assim, fazendo live com os clientes, construindo um relacionamento. Então, por mais que eu esteja ali à frente empreendendo, quando eu posso, eu tô conectada com as clientes conversando. E o que teve de cliente vindo na marca, assim, como defensora mesmo, assim, olha, realmente está atrasando um pouco a entrega, mas eu confio na marca, tipo, tem credibilidade, sempre me entregou, viraram advogadas na marca. E isso Legal. ajuda na construção de uma imagem e muito. Fãs Fãs enlouquecidos. Fãs enlouquecidos. enlouquecidos. Legal. Primeiro você É, conquista um cliente, depois você precisa ter seus fãs enlouquecidos, legal. né? Ô Elton, é muito assim fascinante ouvir a sua história, porque um dos propósitos do Made in Brasil é realmente trazer pessoas comuns com resultados incomuns. E às vezes a gente pensa e até de uma certa maneira coloca ali uma persona, né, para o vendedor, para a pessoa de sucesso, que é aquela pessoa que já fala bem. E você falando que não só tinha vergonha, mas como não falava com as pessoas. Então foi muito bom ouvir, assim, e tenho certeza que vai ligar várias chavinhas, assim, na cabeça das pessoas. E me veio uma coisa, assim, pra te perguntar, até um pouco polêmica, mas vocês estão falando aqui, né, que vocês são da mesma empresa, da mesma indústria, que é o marketing de rede. E de uma certa maneira, eu me sinto uma apaixonada também pelo marketing de rede, porque eu pude ver muitas coisas e colher frutos
de uma maneira totalmente diferente. Então, para o pessoal que está em casa entender um pouco, eu fui fornecedora estratégica, né, do mercado de vários clientes da indústria cosmética, e um dos meus principais clientes foi o marketing de rede, né? E eu vi muita lealdade, porque eu comecei a vender para esse cliente quando ele era pequeno. E eu era pequena também, dentro da indústria, começando. E vocês explodiram. E todo mundo, o mercado todo, queria, tipo, atender vocês com os melhores preços, com os melhores produtos. Parecia uma fila de médico num dia de atendimentos e um dia a gente queria vender os nossos produtos. E eu nunca vou me esquecer, assim, primeiro do tanto que eu evoluí em vendo, assistindo palestras, aprendendo com vocês, com a liderança, vendo pessoas enriquecerem e se manterem simples, assim como você. E também vendo que eles falaram assim pra mim, Carol, quem tava no começo tá com a gente. Então, por mais que agora o mercado inteiro esteja querendo me atender, quem tava atendendo quando eu comprava R$ 1, que eu nem ganhava comissão para atender, vai ser priorizado. E para mim aquilo foi assim um senso de lealdade, um elo, uma paixão que eu criei e depois ver todo esse mercado assim acontecer. E aí, de um lado totalmente de fora, sendo uma pessoa que não é no marketing de rede, mas que tem uma paixão pelo marketing de rede, às vezes eu escuto as pessoas falarem, né? Ai, mas será que é pirâmide? Ai, não vou entrar nisso não, porque é só as primeiras pessoas que entraram lá no início vai dar certo. E me dói ouvir isso, mas eu não sou a melhor maneira para explicar. E você sendo um dos melhores líderes da venda direta, você pode contextualizar para a gente o porquê desse preconceito? E qual a E diferença, né? qual a diferença, né, entre pirâmides, que a gente sabe que Uhum. existe, e empresas sérias do marketing de rede? Como a Como a Rinode e outras. Rinode e outras É, é. empresas. O que eu costumo dizer, em qualquer indústria tem ônus e bônus. Legal. Tem pessoas boas e pessoas ruins, Verdade. né? Então, esse preconceito, ele foi gerado pelas próprias pessoas Olha, que estão envolvidas olha. na indústria. Por quê? Vendem facilidade, só vendem sonhos, só vendem ilusões. Então, muitas pessoas estão fazendo pirâmide dentro de empresas que não são pirâmides. Olha. Normal. E tem a pessoa querendo construir algo sério, algo onde existe uma cadeia, tem um consumidor, tem um distribuidor, tem a indústria, né? Só que a maioria, né, inclusive líderes que têm bons resultados, eles vendem muita facilidade. Um dos maiores erros que eu vejo no marketing de rede e que leva a essa conotação de pirâmide é que quando a pessoa entra, ela já quer fazer o quê? Vender o tanto que a salvação da vida dela é ter uma organização. E é mesmo, mas isso é construído em médio e longo prazo, que no início não é isso que vai trazer a receita para ela. Legal. Então as pessoas entram focadas somente em convidar pessoas. E este não é um negócio de convidar pessoas. Você não ganha dinheiro quando insere uma pessoa dentro desse negócio. Você ganha dinheiro quando produtos ou serviços são movimentados, né, dentro da sua organização e aonde tem um cliente final satisfeito apenas com o benefício e Legal. não está ganhando nada com isso. Uhum. Então, geralmente, quando as pessoas perguntam, o que você acha dessa empresa, daquela? Só faço ele responder duas perguntas para ele mesmo. Você compraria, se não tivesse oportunidade financeira, você compraria esses produtos e usaria? E pagaria o preço que eles estão pedindo? Talvez você usaria, porque tem várias maneiras de fazer uma pirâmide. Cara, com produto, não é porque tem produto que não é pirâmide. Cara, ó, Legal. nós estamos aqui, ó, fabricando um suco de laranja, mas essa laranja foi cultivada no Jardim do Éden. Então, 300 ml desse suco custa R$ 300. É uma forma de fazer uma pirâmide, uma boa história, Aham. né? Quem plantou as primeiras plantações foi Adão, Pronto. entendeu? Então as coisas precisam ser coerentes. Vocês abririam
Vocês abriram uma loja, sei lá, um restaurante, loja de Uhum. cosméticos, loja de roupa aqui em Campinas. Você abrir a segunda em Jundiaí sem a daqui tá dando lucro? É. Você ia abrir? Não. Não. Mas no multinível a gente faz isso todos os dias. Eu acabei de entrar, não tenho faturamento, não sei gerar receita e abro. Toda vez que você cadastra um novo consultor, você está abrindo uma filial, da onde Legal. você participa do resultado. Mas Uhum. se você não sabe Ge- gerar receita, o que você vai ensinar para essa pessoa? Certo. Então, a base do nosso negócio, o que potencializa o nosso negócio é a liderança. Legal. Então eu falo sempre assim, se você tiver comportamento correto, mindset correto, Uhum. mais habilidades técnicas, você vai ter um resultado. Mas se você tiver comportamento correto, habilidades técnicas e liderança, você pode ter um grande resultado. Legal. E a essência da liderança para mim é ensinar. Legal. Então, se você não tem nada para ensinar, Como você vai você ser um não bom vai ser o líder, né? líder. Alguém vai ser o líder por você. Ah, Então, talvez quando eu entrei, vou dar meu exemplo. Quando eu entrei nesse negócio, eu trabalhava no Poder Judiciário, era funcionário público e andava de skate. Então, essas eram as duas habilidades que eu tinha. E quando eu entrei, me falaram que eu precisava aprender a vender para gerar receita. receita. Fui lá, eu, com todos os desafios, aprender. E aí, logo que eu aprendi a movimentar 1.000, 1.200 reais. Aí passou alguns meses. Os primeiros meses até fiz mais, que é aquela coisa de paz na empolgação, né? Aham. Mas aí passou um tempo que eu vi que aquilo eu fazia todos os meses, 800 ou 1.200. Girava ali. E quando eu fiquei consistente, aí o meu mentor foi muito inteligente e falou: agora você pode ensinar as pessoas a ganhar de 800 a 1.200 reais, Legal. Olha que né? legal. E isso já muda a vida de muita gente, né? Não, Pra e aí melhora. eu fui desenvolver a segunda habilidade, que eu comecei a construir uma organização. Sem, de maneira inconsciente. Eu não fui lá, agora eu vou construir. Não, vou encontrar pessoas que também queiram Ganhar de ganhar 800. 1.000 reais que eu consigo ensinar, porque eu faço isso todos os meses. Legal. Legal. Né? Eu ainda não sabia ensinar ela a recrutar outras pessoas, mas meu líder poderia fazer isso para mim. Então você não precisa fazer tudo Legal. no início, mas você precisa fazer algumas coisas, pelo menos alguma coisa. Uhum. Começar a ter atitude, mesmo sem saber nada, mas aquilo que você aprendeu com sua liderança, escreve num papel, vai lá e repete na sua casa para os seus dois, se você só tem dois. Mas repete. Não precisa nem achar que sabe muito. Porque você precisa ser a referência deles. Tá? E aos poucos você vai adicionando habilidades. Uhum. Então eu aprendi habilidade em vendas, habilidade em recrutamento, depois eu fui desenvolver retenção. E somente essas três habilidades você precisa ter nesse negócio. Nossa, tem Vendas, um. recrutamento e retenção. Legal. Né? E pode ser uma por vez. Só que tem muitas pessoas no nosso segmento que começam a trocar as habilidades. Como assim? Ela é boa em vendas, mas aí ela cresce, tem uma organização e para as vendas, só fica Recruta. recrutando. Né? Entendi. Então não estou dizendo para você, pô, vender 10, 20, 30 mil reais. Mas eu tenho pessoas na minha organização que vendem de 20 a 30 mil reais todos os meses. Uhum. Né? E tem organização. Né? Tem Legal. um downline do interior de Mato Grosso que em dezembro vendeu 33 mil reais, sobrou uns 15 no bolso e ainda recebeu uma comissão de 13 mil. Legal. Legal. Então, e é isso que a gente precisa. A sua loja não pode parar de vender, mesmo querendo ter mais lojas filiais vendendo. Uhum. Né? Se você é empresário, você construiu uma marca, construiu uma loja, você vai fazendo, abrindo mais. Você quer que a primeira pare de vender? Não. E as pessoas não entendem que isso é um negócio igual aos negócios tradicionais. Só o canal de distribuição é diferente. Cara, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter capital de giro, você tem que ter controle de estoque, você tem que ter tudo que uma empresa tem. Só o canal é diferente. Eu não Uhum. preciso ter um ponto comercial e tem as vantagens, os benefícios
que o multinível, que o marketing de rede tem, né? Legal. Eu não acho o melhor negócio do mundo. Eu acho que tem alguns princípios que são melhores que o dos negócios tradicionais. Eu só acho o melhor negócio do mundo para quem não tem talento e grana. Aí se torna, que era o meu caso. Mas se hoje você já tem grana, cara, tem muita coisa boa para você fazer aí, não precisa passar por tudo isso. Porque o Justo. nosso negócio não é fácil, é difícil, né? É Verdade. muito difícil. Mas mesmo tendo grana, eu recomendo que todos passem uma experiência de 1 ano aqui, mesmo não querendo fazer isso, porque vai ajudar no seu negócio Vai aí se fora, desenvolver né? muito, né? Você que nunca esteve envolvida, mas nunca esteve envolvida na prática, É, construindo uma organização, mas sempre esteve envolvida com a indústria, com pessoas, ah, sem fazer você já teve um crescimento. Imagine se total, você tentasse fazer e construir, né? É a E, prática, né? e te Fizesse todo ajudou dia. muito na sua visão empreendedora, de muito. poder deixar de fazer o que você fazia e ter o próprio negócio E de hoje. crença, porque o que eu Exato. vi as pessoas acreditarem e fazerem acontecer. Então, eu tive isso na minha família e eu tive isso vendo na indústria mesmo acontecer. Legal. Muito legal. Elton, tem alguns temas aqui que eu quero puxar com você. Um deles é sobre reconhecimento, mas antes falar sobre liderança. Então, na sua visão, eu até vi um vídeo onde você falava 6 habilidades de um bom líder ou 6 características. Além de ensinar, quais são outras características de um bom líder? Primeiro eu vou perguntar para vocês. Tá, Vocês acreditam que líderes formam ou líderes nascem? Eu acho que eu tenho a minha visão. nascem. Eu também acredito que líderes nascem. Líderes nascem. Eu também tenho a mesma opinião. Pode ser formado, Pode ser sim, formado. né? O que as pessoas não entendem, principalmente as que estão inseridas no nosso modelo de negócio, é que elas não sabem o que é líder. Eu Tá. acho que líder é a pessoa que desenvolveu as habilidades e construiu um resultado. E Não. não é isso, né? Líder é a pessoa proativa, Total. é a pessoa que faz um pouco mais, faz sem muitas vezes alguém precisar pedir para que ela faça. É aquela pessoa um pouco mais independente. Então você vai encontrar líder, cara, no hospital, vai encontrar líder no meio dos garis, frentista, Verdade. qualquer lugar. Aquele cara que acorda mais cedo, dorme mais tarde, que é mais prestativo, que é mais proativo, sempre está fazendo um pouco É, mais do que ele paga. Esse é o líder. Eu só preciso encontrar essas pessoas. Então, estou há 10 anos fazendo isso todo dia, buscando encontrar líderes. E quando ele entra aqui dentro, eu só desenvolvo as habilidades do marketing de rede, legal. não a liderança. Mas eu posso desenvolver a liderança, só que eu vou investir tempo, muito tempo, energia, sem ter a garantia de ele se tornar um líder. É Não verdade. adianta pegar uma pessoa que gosta de dormir até tarde, que não gosta de trabalhar muito, e agora falar que eu vou fazer ela Amar trabalhar muito, amar né? trabalhar muito, deixar de jogar futebol, que ela vai fazer, entendeu? Então, quando você tem essa visão, fica mais fácil construir uma organização. Legal. Cara, tem muito líder aí fora. Ele só está colocando o potencial dele num lugar que não devolve aquele potencial, né? Não achou a ferramenta É, certa, porque né? o sucesso do negócio é 200%. 100 tem que vir de você. E eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aqui, vocês já dão seu 100%. Só que talvez você dá seu 100% A num, ferramenta errada. num veículo que só te devolve 10%, 20%. Uhum. Então, a gente, quando entende o conceito do marketing de rede, a gente entende que aqui a gente está num veículo, que se a gente dá 100%, no início ele vai devolver só 10, mas ele pode devolver 20. E você continua dando seu 100%, ele te devolve 50, você continua dando seu 100%, ele te devolve 100, você continua pondo 100%, ele te devolve 200, ele te devolve 1000%, e daqui um dia você põe 10%, ele continua te devolvendo 1000, 2000%. Uau. Né? Então, muitas vezes as pessoas estão em busca, só estão com a ferramenta errada. Uhum. Né? E está tudo Uhum. bem, cada um é cada um. Então, quando a gente encontra isso, a gente se desperta.
Então não é na Open Meet, na Hum, reunião de negócio, não é o palestrante, não é os produtos, não é a empresa que vai despertar ninguém. As pessoas que vão lá e tomam uma decisão É são nelas, né? pessoas que já estavam buscando, já Legal. quebraram a cara, já tentaram, estavam buscando oportunidade. Porque a maioria entram naquela sala de hotel e voltam para suas casas da mesma maneira que entrou. Mas para algumas, elas já estavam querendo isso, só estavam buscando, esperando uma oportunidade. Elas tentaram outras coisas, mas que talvez não tinha capacidade de devolver o potencial dela. E quando ela viu aquilo e entendeu que ali, em tanto tempo, porque nada aqui é do dia para a noite, como qualquer outro segmento, não conheço nada que Que vale seja muito a fácil. pena que, que não leve tempo para ser construído. Então, uhum. Total. quando ela vê aquilo e ela faz a continha na cabeça dela, a- lógico que na primeira vez, muito de maneira emocional. Mas as decisões são emocionais. Não tem outro tipo de decisão. E ela sai dali muito diferente quando ela entrou. Eu lembro que eu não entendia nada, mas eu sonhava, desenhava bolinha e bolinha e bolinha, né? Aí um dia, logo que eu entrei, eu só vendia, mas eu só vendia, não chamava ninguém, mas eu sabia que podia. Uhum. Mas eu ficava com aquilo na mente. Um dia eu vou ter uma organização. E um dia eu perguntei, eu posso pôr quantas pessoas eu quiser? Não tem limite? Aí minha linha ascendente falou, cara, não tem limite. Aí eu Uau. fiquei mais mal, aí eu não dormia. Aí Fiquei um a maluca, quatro não adiantava, eu tinha obcecado. que pegar uma cartolina, um A3 para desenhar bolinha. Eu falava, se eu chamar 5, mas se eu chamar 30, É. Pode. os 30 por 10, Uhum. 300, eu ficava fazendo essas contas. Só não trabalhava, que é o normal, Aham. né? No início, quantas pessoas entendem, Uhum. Sonham. gostam, acreditam, a crença é alta no modelo de negócio, mas ainda não estão dispostos a pagar o preço. Uhum. Então, eu fui assim pelos primeiros anos, né? A vantagem eu não desisti porque eu gostei da parte do desenvolvimento pessoal. Ah, Foi o que te legal. Então, para manteve. mim, quando eu entrei no negócio, ele era muito mais hobby do que algo financeiro. Legal. Eu trabalhava no fórum, todo dia, 2, 3, caiu dinheiro. Entendi. Só que eu gostava, então eu nunca faltei treinamento. Eu comecei a ler os livros que eles recomendavam, e eu fui gostando desse mundinho. Esse mundinho fez eu ficar mesmo sem ganhar nada, Legal. né? Eu até brinco, nos meus 3 primeiros anos eu ganhei R$ 15.000, somado aos Somados trinta e 3 anos. seis Eu ia meses. te perguntar isso, e assim, e É, quanto ó, tempo levou para você começar a ganhar mais dinheiro? Assim, quanto tempo levou para você ganhar assim o seu primeiro R$ 1.000.000 dentro de um ano ó. Então, os primeiros 3 anos eu ganhei R$ 15.000. Tá. Dividi aí, dá uma média de 400. por mês? Tá. O ativo, minha compra mensal nesse negócio era R$ 600, Ou seja, todo mês você perdia 200. né? Investia, Ou né? É, seja, então eu investi 21 mil e me retornou 15. 15. Aí muitas pessoas me falaram exatamente isso. Nossa, você levou um ferro. tá. Ah, 21 para 15, R$ 7.000, Só que você estava pagando o seu né? desenvolvimento. E aí, por estar lendo no sistema, convivendo com pessoas que já tinham resultado, a primeira coisa que eu aprendi foi autorresponsabilidade. Então, eu falei, meus resultados são responsabilidades minhas. E eu entendi outra coisa. A gente pensa, a gente sente e a gente age. Então, quando a pessoa me falou, meus amigos falaram, pô, você tomou um ferro de 7.000, o negócio não funciona. Como eu já estava me desenvolvendo, eu não tive essa perspectiva. Então, o nosso negócio, eu recomendo sempre para as pessoas, sempre busque uma perspectiva positiva, independente da situação, Legal. mesmo que ela pareça negativa. Ou até é. Eu falei, não, eu não perdi, eu economizei 15 mil.
Você gostaria de comprar uma bolsa de 21 por apenas 7? Ô, Uma moto de 21 mil por apenas 7? Foi o que total. eu fiz. Legal. Comprei 21 mil de produtos, mas só paguei 7 mil. Uau. Né? Se eu pensasse que eu levei ferro, que eu ia me sentir? Frustrado. Frustrado, Isso não funciona. desanimado. Uhum. Fui enganado. Perder a crença. Qual que seria a minha decisão? Parar. Parar. Mas falei, não, tive um benefício. Economizei um benefício. Me senti bem. Falei, vou continuar. Uhum. No próximo ano, já comecei a fazer uns 100 mil Por ano. por ano. Tá. Na casa de 8 mil reais. No quinto ano, comecei a fazer já uns 120. 10 Por mil mês. por mês. 10 mil por mês. No sexto ano, já fiz uns 300. Legal. Legal. No sétimo ano, 1.300. 7 anos, é o que o Arthur fala, né? Depois 3 e pouco. Ou seja, nos primeiros 5 eu fiz 250. Aham. Nos próximos 5, 25. 25 milhões. Milhões. Incrível. Isso em 10 anos. Nos primeiros 5, 300. 250. 250. Nos Nos próximos próximos 5, cinco, com todo o desenvolvimento e habilidade, 25. 25 milhões. E nos outros 5, Rapaz, até mais arrepia 30. aqui. Mais 25. Ensina a gente, Elton, ensina a Elton! gente. Ou seja, nos primeiros 5, ó. Ai, Por isso que a gente fala de progressão geométrica. por isso que ele fala, por isso que ele fala feliz Costa, assim. Ele tá feliz o Próximos tempo 5, inteiro. os primeiros 5, Vocês estão entendendo, galera? Assim, ó, Primeiro 5 cinco. anos perrengues, 250. Os próximos 10, 50. 50 mil, tá? Lucro. Lucro, que é Não é diferente de faturamento. faturamento. Faturamento a gente tá falando na rede dele de Bruto, 10 lucro bruto. bi, né? Tem que pagar imposto. Isso. Né? Tá. Então, outra coisa que o distribuidor tem que entender é que o bônus não é o salário dele. Legal, Né? Justo. Então, eu trato a minha comissão como faturamento, legal. por mais que a minha despesa seja mínima. Muito bom Porque eu isso não aí. tenho um empregado, mas eu preciso pagar o imposto e eu preciso deixar um caixa para minha empresa. Legal. Tratar comissão como faturamento. Boa. Eu sempre tratei minha comissão como faturamento. Muito Eu- legal. Né? Porque Realmente a gente é a mentalidade de a uma gente empresa, né? falar o número da minha organização não é o número meu, porque todos receberam comissões. Legal. Aham. Né? Então, eu tenho que falar do meu número, que é a minha comissão. Dali, eu não posso ela ser 100% para o Elton pessoa física. Aí, quando a gente chega num nível desse tamanho, eu tenho que tratar o meu negócio como uma empresa. Mesmo que seja, né, você só precisa ter um CPF, você não precisa ter um ponto físico, né, mas eu tenho que tratar como uma empresa, eu tenho que saber, né, a gente recebe como empresa, faço uma nota fiscal, eu tenho que saber qual o melhor regime tributário para mim. Legal. Legal. Então, Legal. você precisa começar a se envolver no mundo dos negócios. Aham. Né? Você precisa ser empresário. Esse é o grande mal dos empreendedores. Uhum. Uhum. Né? Empreendedor é o cara visionário. É, Só que se ele não se torna empresário, ele quebra. total. Empreendedor é uma máquina de fazer dinheiro, Legal. mas é Legal. péssimo em manter dinheiro. E isso na nossa indústria, então, tem os melhores caras Que sabem fazer que dinheiro. não sabem e manter que não sabem dinheiro. É. manter. Os melhores. Se você quer aprender como não ficar com dinheiro, Marketing Rede também pode te ensinar. Rapaz, eu também. Eu tive uma fase que eu Porque fui você bom vai em. sair gastando, É. né? O comercial faz isso com a pessoa. Eu fui bom em fazer, só que eu fiquei melhor ainda em gastar, né? Essa conta não fechou, né? Ô Elton, e tem uma. Na verdade, depois a gente, daqui mais pra frente, a gente vai ter que marcar um segundo episódio aqui, que É, tem um monte de coisa que eu queria falar, mas também. uma hora é pouco, né? Quando o bate-papo é bom, quando o conteúdo é bom. Agora, uma outra coisa que eu vi no teu Instagram aqui, antes da gente ir encerrando, é sobre como você construir, né, mais credibilidade, como as pessoas passarem a te enxergar com mais credibilidade, porque a gente sabe que
muita coisa que impede as pessoas no começo é que elas sentem que elas literalmente não têm credibilidade para falar com as outras pessoas, para oferecer um negócio que elas podem ganhar muito dinheiro, sendo que elas mesmas não estão ganhando dinheiro ainda. Quais são algumas dicas que você pode dar para uma pessoa que quer construir mais credibilidade? Você falou algo muito interessante, que elas sentem que não têm. Então, Certo. será que ela precisa construir mais credibilidade? Será que ela não tem? Apenas uma percepção dela própria. Sabe por que Uhum, eu falo isso? Hoje eu vejo que eu tenho muita credibilidade, mas não foi eu que dei essa credibilidade. Os hum, outros que me deram. Entendi. Porque eu sou a mesma pessoa do dia zero. O que eu fui aumentando foi minha experiência e minhas habilidades. Talvez, se você aumentar suas habilidades, você vai ter mais credibilidade. Sabe por quê? legal. Mais habilidades, mais confiança. Legal. Confiança gera influência. Uhum. Influência gera resultado no nosso negócio, né? Legal. A falta de habilidades gera medo, Uau. né? Agora, ter habilidades gera confiança. Então, se você sente que não tem credibilidade, não é o resultado financeiro que vai trazer mais credibilidade para você. Isso Uhum. é apenas o que você acredita, é um paradigma, é uma crença limitante. Que a pessoa, senão ninguém cai em golpe de estelionatário, gente. O cara não tem R$ 1, mas fala bem, tem certeza que tem, convence as pessoas, É né? verdade. Então você não precisa desenvolver essa habilidade de convencer. Aqui no marketing de rede você não precisa convencer ninguém. Você precisa dar argumentos para que a pessoa se convença. Então, se eu fosse aqui, eu sempre costumo falar, por exemplo, o perfume que eu acho muito, produto que eu acho muito simples da minha empresa de trabalhar é perfume. Legal. Então, sempre chego para alguém com 2 perfumes e falo: olha, eu trabalho vendendo esses produtos, né, mas hoje eu preciso fazer uma pesquisa da empresa. Então, eu não quero te vender nada, mas eu quero a sua opinião sobre esse produto e esse. É só uma opinião. Caso você não resista, tudo bem, aí eu te vendo. Eu sempre faço isso. Mas não tô aqui com Legal. essa Ah, intenção. mas eu quero mostrar o quê? Compartilhar o benefício, o resultado. Se a pessoa quiser comprar, fica livre, Uhum. né? Então é isso que constrói credibilidade. Quando você tem confiança Legal. naquilo que você Legal. está inserido e naquilo que você está Compartilhar. compartilhando. Legal. Porque todo processo de venda é uma transferência de sentimento. Legal. O que eu sinto com relação a esse produto? O que eu sinto em relação à oportunidade, ao negócio? É isso que eu estou passando para a Faz pessoa. sentido. Então, é uma transferência de sentimento. Por isso você precisa entender o quê? Eu falo assim, pessoas buscam locais onde são queridas. Permanece aonde são cuidadas. E só cresce aonde são cultivadas. Uau. Sem entender isso, é o maior princípio para construir uma organização. As pessoas não querem um lugar que elas se sintam hostilizadas. Então, todo mundo, seja em qualquer segmento, ela está buscando o quê? Um lugar onde ela é querida. Ela está buscando um pertencimento, mas ela também quer de volta, Legal. né? Uma emoção positiva para ela. Então, ela quer. Então, as reuniões, ela tem que ser um lugar acolhedor Legal. e que ela sinta que pode crescer, que pode ser reconhecida, que ela é querida ali. Só que elas só ficam e permanecem, são cuidadas. E só crescem Se quando forem são cultivadas, Cultivados. cultivadas. Legal. né? Então não adianta só estar num lugar onde ela é queridinha. Ela precisa ser cuidada, Legal. né? Todo mundo fala em plantar e colher. Cara, mas você precisa plantar, cultivar e colher, né? Uhum. São poucas a, as plantas ou que não precisa ser cultivadas. Aham. Existem. Selvagem, nasceu lá, ninguém jogou um adubinho, cara, mas quando você planta, geralmente precisa ser Precisa cultivado. cultivar. Quando a Legal. natureza plantou ela sozinha, ela é cultivada pela natureza.
Legal. Também é cultivada, mas pela natureza, pela chuva, pelo solo, né? Mas quando você planta algo, a sua semente precisa ser cultivada por você. Legal. Ela é sua responsabilidade, né? Então, Excelente. eu sempre entrei nesse negócio por um único objetivo: liberdade. Muito mais do que financeiro. E Incrível. claro que o financeiro me ajuda a ter mais liberdade, a ter mais tempo, Uhum. a tomar decisões melhores. Liberdade de escolha, né? Ah, Legal. e o que que eu Bom, aprendi sobre liberdade? Que a responsabilidade é a válvula de controle da liberdade. Uau. Quanto mais responsabilidade você tiver, mais Mais liberdade você vai liberdade você ter, vai ter. né? É só pensar num trem. O trem anda preso sobre os trilhos, ele não é livre. Se você tirar ele dos trilhos, deixar ele livre, ele anda? não. Ou seja, os trilhos são as responsabilidades, né? Aquilo que precisa ser feito, a disciplina. Então Legal. você precisa ter responsabilidade para poder aproveitar a sua liberdade. Precisa É. fazer o que tem que ser feito, É. né? Ô, Elton, onde que o Legal. pessoal pode encontrar seu livro? Tem na Amazon, nas livrarias, né? Legal, Esse legal, aqui eu trouxe bacana. para vocês, hein? Made in Brasil, hein? Um cenário Aê! aqui, ó. Assina pra Obrigado. gente. Ai, Made in Brasil. Elton, quero te agradecer demais por toda a contribuição, por toda a entrega. Assim como o Dom falou, realmente a gente vai ter que ter mais um episódio aqui com você no Made in foi. Brasil. E vou pedir para você deixar as suas redes, a gente depois deixa o link do livro para a galera conseguir encontrar Legal, esse do Made in Brasil. legal. Bom, vocês podem me achar aí no Instagram, Eltoshiro Underline. Tamo lá. Quiser bater um papo, eu falo com todo mundo. À Legal. Sensacional. disposição. Demora, mas respondo. Agora responde. Legal. Bom, pessoal aí de casa, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido, né? Tá aqui um cara que ele faz o que fala, né? Que realmente não é só um empreendedor de palco, é um cara que tem um resultado realmente extraordinário. Então, assiste com atenção, anota e aplica, né? Tudo que você puder, que eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar seus resultados, a construir resultados incomuns, assim como o Elton Chiro construiu. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Ei, Você dê Aê! uma chance aí para você mesmo, opa! Legal, né? Conheça a nossa indústria, deguste. Vai valer a pena. Vai legal. valer a pena, você vai se surpreender, Show tá? demais. Elton Obrigada. Chiro, aê! Ah, Pá, legal. obrigado. Top demais, Elton Chiro.